Você está feliz? Eu não estou feliz, irmão. Eu não estou feliz. Eu estou muito mais do que felicíssimo, irmãos. Vamos inventar uma palavra para isso nesta noite. É necessário viver a vida do Senhor com prazer, com alegria, com deleite, com regozijo. Sorria, Jesus te ama. Sorria, Jesus te ama. Sorria, Jesus te ama. Esse slogan define claramente o que o amor de Deus tem sido manifestado. O amor de Deus manifestado na nossa vida. Sorria. Tira esse cavanhaque, irmão. E sorria. Esse negócio é de boi, não é de ovelha. Estou brincando, hein? Temos que ter alegria, nós temos que ser jovens, eternamente jovens. Porque a alegria, ela não permite rugas. A alegria não permite rugas. Eu tenho lá em casa uma latinha desse tamanho. Ali dentro tem uma essência. Que quando eu abro aquela latinha, eu me embriago com perfume. E sabe o que tem dentro da latinha? Nada. Mas eu botei um dia uma gotícula da alegria do Espírito. E essa gotícula tem mantido a minha vida em jovialidade. Sou um homem forte. Sou um homem forte. Sou jovem. O óculos. Esse óculos sempre some. Na hora que eu mais preciso dele, desaparece. Muito bem, meu amado. Eu vou terminar o sermão já. Olha para o teu irmão. Não olha não. Olha para mim. Olha bem nos meus olhos. Meus olhos são castanhos ou negros? Ele falou, tão mais castanhos. Castanhos. Castanhos! Fala aí, castanhos! Por quê? Por quê? Porque Deus fez assim. E quem sou eu para contestar isso? E quem sou eu para duvidar disso? Os meus olhos são castanhos porque assim o Senhor o fez ou os fez. Eu não posso questionar isso. Eu sou uma pessoa esbelta, não sou? Eu sou uma pessoa muito simpática, não sou, Alexandre? Hein, Alexandre? Eu sou, irmão. Concorda comigo? Chego até a ser bonito, irmãos. Por quê? Porque Deus me fez assim. Independente de me fazer assim, o Senhor está se dando a cada dia a mim. A você. Olha no espelho. Olha para o espelho agora e você vai ver o quanto você é linda. A beleza do Senhor na sua vida te faz a mulher mais linda de toda a terra. E você como homem, Deus te faz o homem mais sisudo de toda a terra. Mas não importa. Importa que a beleza de Deus está no teu espírito, está na sua vida, está dentro de você e que nesta noite Deus possa multiplicar a sua fé. Eu não ia pregar, Paulo. Eu não vim aqui para pregar, eu vim aqui para participar e ver a minha querida irmã Dora que teve uma grande participação na minha vida. A Dora me deu uma vez uma profecia que tem norteado toda a minha vida. Talvez ela nem se lembre do que falou para mim. Mas essa profecia mudou o curso da minha vida. Ela disse assim, já falei isso para vocês alguma vez, não sei se é aquilo. Ele disse assim, bem-aventurados são os teus servos, bem-aventurados são os teus homens, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Quando ela me entregou esse recado de Deus naqueles dias, eu estava passando por um momento difícil e Deus me disse claramente, você está perdendo tempo fora da minha presença. Venha estar comigo diretamente cada dia e você saberá profundamente da minha sabedoria.
Essa profecia mudou o curso da minha vida. Ela me abriu uma perspectiva tão grande da visão de Deus. Eu comecei a ver a visão de uma forma muito mais abrangente do que antes. Por isso eu sou grato pela vida da Dora, que nos momentos mais difíceis da minha vida foi inspirada pelo Espírito Santo para me colocar no lugar certo. Sabe, Dora, você foi usada por Deus para me colocar no lugar certo, perante Deus todos os dias. E é isso que movimenta a minha vida, é isso que me faz feliz, é isso que a cada instante me dá condições de ministrar a palavra. Eu tenho viajado pelo Brasil afora, muitos lugares, e todos os lugares que eu chego com essa notícia. A notícia de que o Senhor está querendo que nós tenhamos a convicção de que estar perante dele é o melhor, é o glorioso. É isso que muda, é isso que faz diferença das vidas. É estar perante Deus. Esta é a posição de maior glória para um homem. Estar perante Deus e ouvindo a sua sabedoria. Amém. Nós perdemos muito tempo com tantas coisas que não tem nenhuma significação na vida cristã. Ficamos parados diante de tanta coisa. Hein? Mas se você nesta noite começar a assumir esta palavra profética que me veio de Deus para mim, sua vida vai mudar. Seu coração vai entrar numa posição de tanto gozo e alegria, de paz, de segurança, de firmeza. O seu caráter muda. Todo o teu comportamento vai começar a receber uma influência do alto, irmãos, do alto. É verdade isso. Isso é pura verdade. Isso é o elixir da juventude. É o elixir da saúde. Da saúde. É a forma de viver intensamente a grandeza e o poder, a virtude, a santidade de Deus. Estar perante Ele é possuí-lo e ser possuído por Ele. Isso é perfeição, meus amados. É perfeição. Eu falei com o Paulo, o Senhor estava ungido, hein? Cantando ungido, tocando ungido, falando ungido. Por quê, Paulo? Você deve ter passado hoje o dia na presença do Senhor. É verdade? Passou? Sem bigode, graças a Deus. O bigode dele era tão feio. Era um trem assim, ó. Não era assim, era um trem assim. E no meio não tinha nada. Eu olhei para aquilo, que negócio é aquele ali? Que negócio é isso? E aí falando, Muito bem, meus queridos, abramos nossas Bíblias, Efésios. Já falei, eu acho que já preguei demais, não já, irmão? Eu acho melhor parar, né? Vocês estão cansados, amanhã é dia de trabalho. Efésios capítulo 3, eu vou ler a partir do verso 14. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse por causa disto está se referindo ao capítulo 3. É uma conclusão. Ele diz assim no capítulo 3, verso 11. Segundo o eterno, ou melhor, verso 10. Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que Deus fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Gravem isso, escuta, gravem isso. Uma das coisas que Deus tem me mostrado, e acesso com confiança ao Senhor, certamente sua vida é uma vida totalmente diferente de todas as demais vidas. Esse acesso na ousadia significa entrar na intimidade paterna de Deus e receber dele não somente as verdades paternas, como também conviver com as verdades eternas. Essa ousadia deve realmente movimentar nossa vida.
Não é entrar diante de Deus claudicante, duvidoso, chorumingando, Senhor. Esse tipo de oração Deus não ouve. A oração que Deus ouve é aquela que desperta no coração dele o prazer de saber que alguém está perante ele na ousadia do seu sangue, do seu filho. Amém. Aí você tem acesso ao Senhor, ao seu trono, à sua liberdade. Você vai ter acesso ao coração dele. Ele vai te fazer conhecer a sua mais íntima pessoa, sem qualquer constrangimento. Tem acesso a Deus com ousadia, sem medo, sem escrúpulo, sem essa falsa moral que nós estamos vendo por aí, mas entrando perante Deus naquilo que Ele tem feito na nossa vida, o resgate da nossa vida é pelo sangue do Seu Filho, e na ousadia desse sangue, vamos entrar perante Deus, irmãos. Amém? Portanto, vos peço que não lê para mim. Desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disto, aí vem a conclusão e ao mesmo tempo a afirmação, e ao mesmo tempo ele está nos mostrando uma nova forma de ser e de viver. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o seu nome. A família de Deus toma o nome de Deus. A família de Deus tem como privilégio maior não só a paternidade de Deus, como também o direito de usufruir daquilo que Deus tem nos concedido como herança, do qual toda a família nos céus e na terra toma o seu nome. Para quê? Esse para quê? Irmão Joel, muitos anos atrás, trazendo uma ministração para a igreja, e nos ensinou naqueles dias uma coisa: não devemos entrar diante de Deus fazendo perguntas, o porquê, etc. Ele disse: não, nós temos que entrar diante de Deus para aplicar na nossa vida o para quê de Deus. O para quê é o mais importante do que o porquê. Você pergunta e Deus responde se quiser responder, mas o para quê te levará com certeza ao propósito de Deus. Com muita convicção eu falo isso. O para quê muda o curso dos seus pensamentos, estabelece uma nova forma de oração. Você acredita que todas as orações devem ser respondidas? Sim ou não? Todas as orações. Porque existe um para quê de Deus nas nossas orações e que nós temos que vivenciar isso perante Deus. Não podemos abrir mão disto, de hipótese alguma. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então eu e você temos que usar esse direito de orar segundo a vontade de Deus. Não segundo as nossas necessidades, não segundo a nossa vontade, não segundo a vontade de ninguém, mas nós temos que orar segundo a vontade de Deus. E esse tipo de oração, ele não somente ouve, como também responde. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, é em tudo que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, se você orar conscientemente na vontade de Deus, Deus ouve. Ele concede o direito de participar da resposta dele. Amém? Voltando a Efésios capítulo 3, que eu estava lendo aqui. Dei uma paradinha, fui lá em 1 João 5, 14 e 15, e agora volto a Efésios. Para quê? Esse para quê? Segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados. A palavra corroborar significa fortalecer,
Olha aqui, irmãos, tem muita gente fraca espiritualmente. Quer saber por quê? Porque não tem alcançado as riquezas do Senhor. Vive de uma forma paupérrima, um pedinte, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda, aqui ó, que sejais corroborado, fortalecido, com poder pelo seu Espírito no nosso homem interior. O homem espírito, imagem de Deus perfeita. Se você não tem essa posição, se você não tem esse discernimento de se doar para o conhecimento das riquezas da glória do Senhor, como é que Deus vai poder te fortalecer no homem espiritual, no homem interior? Não tem condições. Uma coisa complementa a outra. Uma coisa traz o discernimento da outra. Uma coisa está interligada à outra. Você não pode ser fraco. Você tem que ser corroborado, fortalecido no seu homem interior, porque você alcançou as riquezas da glória do Senhor. As riquezas da glória do Senhor. Eu conheci uma senhora com quase 90 anos, em Governador Valadares. Eu era muito impetuoso, era um pastor novinho, né? Bem cru, bem quase neófito. Era neófito, vamos falar a verdade para parar de conversa. Era neófito. E um dia eu fui inteira com essa senhora, né? Orar com ela, etc. As pessoas diziam que quando ela orava, o céu descia. Então eu fui lá. Orar com uma mulher que faz o céu descer. Fui lá. Eu cheguei na casa dela, uma casa muito humilde, e era uma casa de fundos. Eu entrei pelo corredor, não tinha, naquela época não tinha pitbull, mas tinha um policial bulldog, aquilo era o bulldog não era fácil. Eu tinha que passar pelo bulldog, pelo que eu falei, o cachorro, policial, para chegar na casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, e entrei na casa dela, falei, vem aqui, irmã, eu tenho uma referência da sua pessoa, e quando a senhora ora, Deus desce. Eu falei, não, Deus não desce. Na minha casa, Deus não desce. Então eu vim errado. Na minha casa, Deus permanece. Deus permanece na minha casa. E desceu uma vez, não quis sair mais. Ele bastou descer uma vez, me encontrar, uma mulher de 90 e tantos anos, com tanta intimidade com Deus, com tanta familiaridade com Deus, com tanto conhecimento de Deus. Irmão, você sabe que eu quase adorei aquela mulher? Eu quase me ajoelhei diante dela, porque ela não era simplesmente uma mulher. Era uma mulher excepcionalmente sobrenatural. E eu perguntei a ela, como é que a senhora conseguiu tudo isso que a senhora está me falando? Eu queria saber. Ela disse, não consegui. Ele me acrescentou. Ele foi acrescentando fé sobre fé, graça sobre graça. E eu fui crescendo na estatura. E alcancei uma medida que eu mesmo olho para mim e fui desconfiada. Puxa vida, eu estou quase batendo na glória do céu. Ela era muito simples, muito risonha, muito festiva. E depois ela disse, irmão Aniceto, eu vou deixar um segredo para você. Queira sempre a Deus. Queira sempre a Deus. Centralize a tua vida. Objetiva a sua vida nisto. Não perca essa visão. Ele quer que você o tenha como centro direto da sua vida. Ele quer fazer de você um receptáculo da pessoa dele. Um depósito das suas riquezas. Agora, queira o Senhor. Queira o Senhor. Lute em querer o Senhor a cada dia, a cada instante. Seja pronto em ouvi-lo. Se coloca sempre na disposição de dar glórias a Ele. Por isso que ele não sai da minha casa. Ele não sai. Irmão, eu tremia feito vara verde. Eu pensei que fosse sair no chão.
Quando a mulher, ela falava com muita ênfase, eu comecei a tremer. Comecei a perceber que eu estava perdendo as forças. Tal era a presença do Senhor. E aquela senhora tinha uma dificuldade. Ela tinha uma enfermidade incurável. Aí eu fiquei, puxa vida, como é que Deus visita uma mulher com tanto poder e ela tem uma enfermidade incurável? Por que Deus não a curou? Você sabe, ela me respondeu, eu perguntei a ela depois, por que você não foi curado esses anos todos? Puxa vida, Deus nunca falou na cura? Eu falei, não, a minha cura Ele nunca falou e nem eu quero que Ele fale, porque a minha cura é a chave que eu tenho para abrir o coração dele. Amém. Ou melhor, a minha doença é a chave que eu tenho para abrir o coração dele. Foi o que Paulo conseguiu de Deus. Uma chave permanente para abrir o coração do Senhor, para que ele não se ensoberbecesse com as revelações que Deus lhe tinha dado e iria lhe dar mais ainda. Essa doença para mim é uma chave de ouro. Que eu consigo abrir o coração de Deus sem churimingos, sem esse chorinho de bobageira por anda por aí. Não, eu entro lá, Ele me recebe com tanto carinho, e inclusive eu tenho a impressão que Deus tem uma alegria terrível na minha enfermidade. Tem alegria em ser eu uma pessoa doente. Puxa vida, irmão, também não vamos exagerar. Ele tem. Ele tem uma alegria porque esta posição que Ele estabeleceu na minha vida é para que eu tenha acesso constante, permanente, dependente dEle. Dele. Este era o segredo de Paulo. Enquanto o demônio o bofeteava, Deus se fazia abundante na vida dele. Enquanto o demônio o perseguia com aquela enfermidade terrível, Deus se fazia pronto através dele para as pessoas. Quem quer uma enfermidade nesta noite como chave de abrir o coração do Senhor Jeová? Hein? Quem quer? Quer uma enfermidade? Vem aqui que eu vou repartir a minha enfermidade com você. Vou acrescentar no teu coração o resto que sobra do podre do meu coração. É incrível, né? Eu já fui desenganado tantas vezes. E um médico teve a coragem de me dizer, rapaz, doutor Haroldo, cardiologista, muito estudado, disse assim, olha, Aniceto, a minha medicina fracassou diante de você. Eu falei, por que, doutor Haroldo? Porque eu estou torcendo para você morrer e você não morre nunca. Quantos anos? 14 anos eu cuido de você e você está sempre vivendo. Eu fico impressionado. Um amigo dele lá, um médico, conversaram sobre o meu caso. Aí o outro amigo dele disse assim, esse cara deve estar morto. Falei, morto? Não, vou te mostrar ele. Vai vir aqui no meu consultório amanhã. Ele está vivo. Ele está vivo. Doutor Haroldo um dia falou para mim assim, você sabe que isso é uma cobaia minha? Ele aplica tanto... Todo médico não é bom, dá muito remédio. Aplica muito remédio, né? E eu saí de lá com 10, 15 remédios. E ele falou, doutor, o senhor está dizendo que isso não é bom médico, né? Para mim. Eu quero dizer a Deus nessa noite, eu quero dizer a Deus perante vocês o como esse Deus é perfeito, o como esse Deus é digno da nossa adoração, o quanto esse Deus é perfeitamente maravilhoso. Porque usa um homem que não tem condições de vida. Eu não tenho condições de viver. E vivo, não por temor, mas eu vivo com o único objetivo de agradar a Deus. E outra coisa, tem um irmão aqui em Curitiba que profetizou para mim que eu vou viver até os 90 anos. Veja meu sorriso. 90 anos.
Não importa a duração da minha vida. O que importa é que a minha vida está nas mãos do Senhor. É isso que interessa. É isso que me faz viver com alegria, com gozo, com paz, com segurança, com determinação. Viajo o Brasil pregando noite e dia, falando do amor de Jesus. Hoje eu praticamente falei o dia todo. Esse corroborar no Espírito significa manter o Espírito em fortaleza diante de Deus. Um Espírito que não pode ser, de hipótese alguma, vencido. Você quer ter uma mudança radical de vida nesta noite? Quer ter? Você quer entrar na esfera da manifestação de Deus? Você quer ter o contato com Ele direto? Você realmente deseja ter uma vida abundantemente? Você quer realmente participar da glória de Deus? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para quê? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Aqui, arraigados e fundados em amor. Quando você atinge a compreensão da necessidade de ter uma vida arraigada e fundamentada em amor, você está se aproximando da plenitude de Deus, irmãos. É verdade o que estou falando. Jesus trouxe-nos a plenitude, graça por graça. E graça e verdade, e graça por graça. Ele nos deu da sua plenitude. E potencialmente nós temos que atingir, temos a plenitude e que temos dentro de um princípio de progressão, vamos dizer assim, atingir essa plenitude. Não parar de viver como qualquer homem vive. Vamos viver a plenitude do Senhor. Não é, pastor, estou me esforçando, não chego lá. Vai chegar. Você vai chegar. Se você tem esse objetivo na sua vida, você vai chegar. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. São as duas medidas de Deus que devem existir na nossa vida todos os dias. Graça e verdade. A verdade é a manifestação da dispensação de Deus na vida de alguém. Ou melhor, a graça. E a verdade nada mais é do que o conhecimento do próprio Deus. Graça e verdade. E a graça nos é dada pelo Senhor. E nós temos que ter essa visão, porque o Espírito Santo veio nos guiar em toda a verdade. Em toda a verdade. Cristo é a verdade. Em toda a verdade. Nos conduzir em toda a verdade. Eu não posso ficar vivendo um evangelho de metades. Eu tenho que viver um evangelho de plenitude. É um desafio. Se você, olha para mim, irmão, se você deseja realmente ser uma testemunha viva de Cristo, ser luz para este mundo, sal para esta terra, trazendo não somente a presença de Deus, mas também trazendo perante Deus o seu testemunho, para que o Pai seja glorificado em cima, na glória. Busque com todo o seu coração que a multiplicação da graça de Deus cresça em você e que a verdade seja o ponto alto da sua vida. Temos que viver o evangelho interessado de Deus. Evangelho interessado de Deus. Coisa estranha que eu falei. É verdade. Deus tem um interesse, irmãos, de nos fazer conhecer o seu evangelho na sua totalidade, que é Cristo. Que é Cristo.
Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E voltando a Efésios, diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados, fundados de amor. Agora veja o outro verso abaixo. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, sem exceção. Hoje foi falado aqui de várias, com muita ênfase, vamos dizer, da unidade. A unidade é algo tremendamente importante. É por isso que o ministério tem que trabalhar nessa direção, levando os irmãos à unidade comum, à fé comum, para que cheguemos ao conhecimento de Jesus Cristo, para que venhamos atingir a sua varonilidade e sermos levados à sua plena estatura. Ministério é isso, é levar as pessoas à unidade da fé, ao conhecimento de Cristo, à sua varonilidade e nos preparando para a sua completa estatura. Esse é o verdadeiro homem de Deus. É aquele que leva as pessoas para o conhecimento de Cristo, conhecer a Cristo e conhecer como Cristo conhece. Podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, irmãos. O conhecimento dessas medidas, que nada mais é do que o poder inerente, manifestado na natureza divina, em relação ao poder da sua criatividade. São medidas que Deus estabeleceu para mostrar ao mundo o quanto Ele é perfeito em criar. E se você alcançar esta medida, você vai conhecer uma outra coisa que para mim é exatamente o que Deus mais quer de mim nesta noite. E conhecer o amor de Cristo. Você sabe onde está a grande confusão no mundo religioso? Você sabe por que existem tantas divisões evangélicas? Eu falo evangélicas, não falo igreja. Igreja só tem uma. E ela não se divide, porque o cabeça da igreja, ele é unânime com o Pai e com o corpo. Amém, irmão? Nesta unidade, Pai e Filho, nós também somos achados um. Isso é perfeição perante Deus. Para que eles sejam perfeitos em unidade, assim como eu sou um contigo, Senhor. Veja só, meus amados irmãos, queridos. E conhecer o amor de Cristo, e este é o problema da igreja atualmente. Raramente alguém identifica-se como conhecedor do amor de Cristo. Pouquíssimas são as pessoas que verdadeiramente entendem do amor de Cristo e vivenciam. A verdadeira caridade é esta, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Viu quantos amém saíram? 6. Que ninguém tem coragem de abrir a boca e dizer, porque se nós verdadeiramente temos a caridade, devemos também dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Essa é a primeira atitude e que serve de base para a praticidade do amor e do seu próprio conhecimento da nossa vida, irmãos. Nós não podemos fugir dessa realidade. Nós temos que nos doar ao outro. E se você está se doando ao outro, você está conhecendo na praticidade
O que é o amor de Cristo? Uma das cenas que mais me impressiona na morte de Jesus é aquela expressão: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Eu não sei qual é a reação do irmão nessa experiência de Cristo. A minha é uma só. Naquele exato momento, ele estava sendo levado para se doar por nós, miseráveis, pecadores. Ele precisava morrer por nós. Ele precisava sentir, não o abandono propriamente dito, mas é o abandono do Pai em relação a Ele. Agora você está sozinho. Agora você vai ter que doar-se a outro. Será que existe uma expressão mais forte do que essa na Bíblia? Eli, Eli, lama sabachthani. Por que me desamparastes? Por quê? Por causa de você e por causa de mim, irmãos. Simplesmente por causa de você e por causa de mim. Porque naquele exato momento ele estava tomando toda a nossa culpa, toda a nossa iniquidade estava sendo levada sobre ele. Ele estava experimentando exatamente o que eu e você precisamos experimentar nesta noite e daqui para frente. Nós precisamos nos doar em relação ao nosso irmão. E aí nós vamos conhecer o amor de Cristo. Nós vamos conhecer o amor de Cristo. E se você conhece o amor de Cristo, haverá uma outra experiência grandiosíssima. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Irmãos, isso aqui é muito sério. Que excede qualquer coisa que a sua mente possa fabricar, que excede qualquer razão, que excede qualquer experiência até de discernimento. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para quê? Agora, olha para mim. Para quê? Para que sejais, melhor dizendo, de toda a plenitude de Deus. Aqui. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Será que existe alguma coisa mais tremendamente séria do que essa revelação de Paulo aos Efésios? Não existe. Parem um minuto e pense. Puxa, o irmão está dizendo, se eu conhecer o amor de Cristo, eu vou exceder todo o entendimento e automaticamente serei cheio de toda a plenitude de Deus. Você já pensou nisto? Já meditou nisso? Já se ocupou nisto? Você já estudou, pesquisou isto? Você já se deteve nisto? Você quer ter uma experiência com isto? Então procure conhecer o amor de Cristo. Procure conhecer o amor de Cristo. Procure conhecer o amor de Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos queridos, irmãos amados. A nossa dificuldade começa aqui. Se você não conheceu o amor de Cristo pela praticidade da sua doação ao outro, você jamais terá a plenitude de Deus. Ouça bem. Deus não é Deus de brincadeira. Deus não é Deus de dizer coisas e não cumprir. Deus quer que nós vivamos a sua plenitude. Mas é necessário que, primeiramente, eu conheça o amor de Cristo. Cita uma faceta do amor de Cristo, independente dessa que eu estou citando. Uma. O amor de Cristo. Eu gostei. 2 Coríntios capítulo 5, né, irmão? Muito bem. Mas cite uma outra faceta, por favor.
Hein? A compaixão. O que é compaixão? É sofrer o sofrimento do outro. Compaixão é você encarnar na sua vida o sofrimento que o outro está sofrendo. Cita outra faceta. Humildade. E o que é humildade? É considerar o outro superior a ti? Você o considera superior, então automaticamente você está vivendo a faceta do amor de Cristo nessa direção. Outro irmão, diga alguma outra coisa. Hein? Solidariedade, que nada mais é do que o amor fraternal. Aquele amor que Deus te dá para você ter uma vida em relacionamento com o irmão. Cita outra faceta. Longanimidade. É o amor na sua maior extensão. É aquele amor que te leva muitos e muitos. Se te der um tapa aqui, vira fácil. Se quiser te levar a caminhar uma milha, vai 2. Essa é a longanimidade de Deus para com o nosso espírito. Cita uma outra faceta do amor de Deus. Hein? Perdão, o perdão é uma coisa, irmão, o perdão talvez seja a maior expressão do amor de Deus. O que vocês acham? O perdão encobre uma multidão de pecados. Quando você perdoa, você está isentando o outro de uma multidão de pecados. O perdão te leva a encobrir toda a dificuldade do irmão. Cite uma outra faceta. Doação. Corretíssimo. Devemos não somente tratar dos nossos interesses, mas também do interesse do outro. E tratar do interesse do outro é uma doação pessoal e séria. Diga mais uma faceta do amor de Cristo. Submissão. Aí, vamos encher a igreja de facetas do amor de Cristo? Vai falando. Só 3 pessoas estão falando. Abre a boca todo mundo e fala alguma coisa nesse sentido. Regozijo. Vai falando. Vai falando. Vai falando. Vai falando. Vai falando. Vai falando. Fala mais. Servir. Realmente é uma outra dádiva de Deus. Você ser servo. Servo. Fidelidade, maravilha. Mais, fala. Retidão, outra maravilha. Se é uma coisa que Deus quer que sejamos, é honesto. O escritor aos Hebreus disse: orem por mim, porque em tudo eu procuro me portar com honestidade. Em tudo, sem exceção. Mas eu vou simplificar um pouco a coisa. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, que é o amor, que extrapola a nossa fraternidade e vai além, atinge um homem do mundo, um iníquo, pecador, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Mas antes dele usar essa expressão em demonstração da necessidade do amor, em termos práticos, ele diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Irmãos, o amor é um caminho mais excelente. Não existe caminho maior do que esse caminho. Nenhuma altura de caminho nenhum vai ultrapassar esse caminho. É o caminho mais excelente.
Ou excelente, carioca fala excelente. Eu falo leite. Vocês falam leite. Troço ruim. Né? Como vocês devem também sentir, o carioca fala arroz, dois, Jesus, hein? Biscoito. Coisa feia, né, irmãos? Que vale que eu não sou nem carioca, nem paranaense. Eu sou lá de cima, então glória a Deus. Minha linguagem é outra, hein? Fique sabendo disso. Meu idioma é totalmente diferente. Muito bem. É um caminho mais excelente. Agora vamos descrever algumas facetas. A caridade é verdadeira. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade, e sempre, irmãos, gravem isto, é uma definição maravilhosa acerca do amor do Senhor. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Lê outro irmão para mim. Não lê porque eu estou gravando isso aqui, né? Não lê, não. Não leia. Não lê porque eles estão gravados aqui. Hein? Isso vai ficar gravado também? Maravilha. Paulo deu um... Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Agora, esse espaço aqui é tremendo, tudo sofre. Paulo, pega o violão. Cadê o Bim? Cadê o seu instrumento, Bim? O que você falou? Não está em casa, meu pai. Não está em casa, meu pai? Pega aí. Para não dizer assim, não está em casa, meu pai. Toca aí, irmão. Mas toca como você está tocando ungido. Não vai me inventar moda agora. Não toca. Pega esse caderno, esse caderno aqui. Começa a dedilhar aí o violão. Sem preocupação nenhuma. Fica aqui perto de mim. Eu vou para perto de você. Você sabe que nós dois deu certo? Deu certo. Graças a Deus. Graças a Deus. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre. Irmãos, eu quero dizer uma coisa a vocês. Uma das maiores características de um homem de Deus é que ele tudo sofre. Eu gostei de entender esse valor espiritual. Ele tem que saber sofrer. E às vezes ele sofre de uma forma até injusta, mas tem que sofrer. Porque se ele sofre, ele ama. Ele ama. Aqueles irmãos que ficaram presos de Satanás, que criaram uma doutrina falsa, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. E aos servos do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. O homem que não sofre não ama. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Quantas vezes alguém está preso no Satanás, na mão de Satanás, e nós, ao invés de sofrer
e com mansidão instruí-lo. Nós fazemos críticas, nós até blasfemamos contra aquele irmão, o criticamos, pisoteamos aquele irmão, e ele está precisando, sabe de quê? Ser libertado dos laços do diabo para quem ele está preso. Olha bem, irmãos, olha bem, quando nós sofremos pelo amor de Cristo em função de alguém, nós estamos vivendo intensamente o amor do Senhor Jesus Cristo. Jesus sofreu por nós? Sim. E sendo nós ainda pecadores, Ele tomou a nossa causa e sofreu a nossa causa. Irmãos, a igreja precisa parar do egoísmo, dos interesses pessoais. A igreja tem que começar a sofrer o sofrimento do outro. Há muitos anos atrás, eu estava na cidade de Governador Valadares, e duas senhoras, até muito ricas, me levaram a fazer um trabalho no Basponde. Ela conhecia uma daquelas mulheres que trabalhavam lá. E, meu irmão Celso, eu tenho uma moça que trabalha aqui no... Sabe o que é Basponde, né? Sabe o que é? Hein? A zona, pronto, vamos falar a zona. E eu fui lá na zona. As duas ficaram no carro orando. Eu peguei o nome daquela mulher que elas me indicaram e fui ter com aquela mulher. Quando eu passei na sala, eu fui assediado por alguma daquelas mulheres. E eu com papel na mão, não vim aqui para essa causa não. Eu vim aqui e quero falar com essa pessoa. Aí, a dona daquele negócio era uma polaca, velha, enrugada, feia, barriguda. Uma pessoa horrível de fisionomia. Ela disse, o que você quer? Falar com quem? Eu falei, não quero falar com essa senhora aqui, com essa pessoa aqui. Não trabalha mais aqui. Ela não trabalha mais aqui. Eu disse, e a senhora trabalha aqui? Eu trabalho, então vai ser a senhora que eu vou falar com a senhora, então. Ela me levou para um lugar, ali nos assentamos e eu comecei a falar de Cristo para aquela mulher. Aquela mulher era uma crente, desviada há muitos anos. E quando eu comecei a ministrar o amor de Cristo para a vida dela, ela começou a chorar copiosamente, e começou a dizer, Senhor, tenha compaixão de mim, miserável pecadora. Aí uma outra mulher, que não tinha nada com o peixe, ficou ouvindo tudo, e as duas se converteram. Elas se converteram e procuraram a irmã Lolinha depois e fizeram a confissão pública da conversão delas. Eles eram da igreja presbiteriana, fizeram a confissão pública do que o amor de Deus fez na vida delas. Agora sabe por quê? Porque a Lolinha vinha anos sofrendo por aquela vida e sabia que a qualquer momento não era aquela propriamente dita, mas acabou acertando a cabeça de uma que não tinha nada com casa. Lolinha, cheia de compaixão, me deu o encargo de ministrar naquele lugar. E eu glorifico a Deus porque talvez tenha sido uma das maiores experiências da minha vida em relação ao amor de Cristo, que é amor sofredor. Hoje, nós estamos diante de um dos mais trágicos quadros que o mundo está enfrentando.
guerra americano e Iraque. Você vê, as cenas são terríveis. Bombardeio, 1000 bombas foram jogadas contra o Iraque. Quantos irmãos nossos já morreram nessa batalha? E quantos ainda vão morrer? O que fazer, irmãos, perante Deus? O que fazer perante Deus? O que fazer perante o Senhor em relação a essa estupidez de guerra terrível? O que fazer? Qual seria a sua decisão nesta noite em relação a essa guerra? Tomar algum partido? Não, não pode tomar nenhum nem do outro. Porque nós não somos daqui, nós somos de cima. Mas o que eu posso fazer para ajudar a essas pessoas que estão vivendo talvez os momentos mais trágicos da sua vida? O que eu devo fazer, irmãos? Dá uma opinião, o que você deve fazer? Orar? Mas o quê? O que é mais importante nesse momento não é simplesmente orar, Alfredo, mas é tomar o lugar deles perante Deus e sofrer o seu sofrimento. Entrar perante o Senhor e dizer: Senhor, nós queremos que Tu aplaque essa situação, acabe com essa encrenca que Bush arrumou aí, mude o curso de tudo a partir desse momento, porque eu quero nesse momento me doar a Ti em sofrimento por essas vidas. Isaías 53 fala do sofrimento, da doação de Cristo em relação à nossa vida. A intercessão, irmãos, não é simplesmente invocar o Espírito na direção de alguém. Preste bem atenção. A intercessão é tomar o lugar do outro perante Deus e assumir até a culpa, se for necessária. Isso é intercessão. E nós temos que praticar o amor do Senhor na intercessão nesse momento. Não é só orar pelos americanos, que nós somos, quem sabe, até mais próximos da gente, né? Mas é também pelos iraquianos, que estão carentes nesse momento também, de que alguém interceda por eles, que a maioria deles não conhece a Deus. Sinta nesta noite a compaixão de Deus por essas vidas. Comece a exercitar o sofrimento que te leva a conhecer a praticidade do amor de Cristo. Comece a sofrer pelo outro. Permita que o Espírito Santo te leve a ver isto com grande estímulo no seu coração. Que você possa dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero sofrer com os que estão sofrendo. E pedir ao Senhor que crie circunstâncias para isto. Aquelas 2 mulheres que Deus atingiu lá naquele lugar, elas estavam sofridas. E a irmã Lolinha orando por uma delas que não estava nem lá há muitos anos. Até que Deus nos levou ali juntamente com aquelas irmãs. E Deus tirou aquelas vidas daquela situação tão cruel, tão desastrosa. O amor do Senhor tudo sofre, irmãos. Tudo sofre. Pensa um pouco nisso. Nós vamos terminar aqui dizendo a vocês que esse momento é o momento de Deus na terra. O nosso presidente estabeleceu uma meta de acabar com a fome no Brasil. E nós, como cidadãos brasileiros, nós temos que cooperar com essa direção. Dar de comer a quem tem fome, irmão. E quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste.
Ah, meu amado irmão, minha amada irmã, chegou a hora de nós termos o conhecimento do amor de Cristo para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Chegou a hora de nós darmos a Deus a oportunidade de nos usar em relação às pessoas que sofrem. Os hospitais estão cheios, os manicômios, os leprosários estão cheios de pessoas sofridas. Visita-os. Visita-os. O meu primeiro serviço missionário foi, sempre digo isso, vou repetir muitas vezes, foi no Hospital Azevedo Lima de tuberculosos. Eu convivi com o sofrimento daqueles homens e pude ver o quanto Deus os amava e o quanto Deus podia fazer por eles e fez. Nós estamos negligenciando, me perdoe a franqueza, irmãos, o amor na sua praticidade. Aos domingos nós ficamos em casa tranquilos, enquanto algumas pessoas estão morrendo no UTI, sem Deus e sem paz. Quando eu estava morrendo lá no UTI, em minha cidade, alguns anos atrás, em 96, convivendo com a morte cara a cara, tinha uma senhora do meu lado, gemendo a noite toda. Eu não tinha força para orar. Não tinha força para orar. O médico me deu 30 minutos de vida e falou para minha esposa, eu vou tentar fazer uma cardioversão. Se a cardioversão der certo, pelo menos o sofrimento dele vai mudar um pouco. Se der certo. E naqueles dias que eu passei naquele hospital, eu vi o que é viver realmente na sombra do vale da morte. Você vê uma pessoa morrendo ali solitária, sem ninguém que os visite, que a visite. Um gemendo ali, outro gemendo aqui. Tinha 6 ou 7 pessoas que estavam sendo levadas, umas, não sei, para o céu, outras para o inferno. Eu ali sem força, sem condições físicas. Eu comecei a orar por elas na medida da minha força. Depois eu apaguei, me sedaram e fizeram toda a cardioversão. Acordei no dia seguinte, completamente sem graça, sem força. Mas tinha um homem lá na frente, e funcionário do Banco do Brasil, a família debruçada em cima dele, chorando. Ele estava praticamente morto, um problema grave também no coração. Eu olhei para ele lá cá de longe e falei de uma forma muito baixa, não sei se ele ouviu, eu sei que Deus ouviu. E orei por ele naquela tarde. A família foi embora, ele ficou sozinho. Ele ia ser reconduzido a um hospital no Rio. Eu comecei a orar por ele cá com toda a minha convicção de Deus. Eu também estava morrendo. Mas eu tinha uma vantagem. Pelo menos naquele momento, se eu morresse, estaria guardado no Senhor. Mas aquele homem, pelo que eu vi, não estava. E na medida que eu orava por ele, a compaixão de Deus tomou conta do meu coração. E eu não tinha força para orar, não tinha força para dizer palavras, não tinha força para juntar as frases, eu não tinha força para nada. Mas o amor de Deus me deu força. E eu fiz uma intercessão séria a favor daquele homem. A resposta veio com a cura dele. Ele foi curado. Ele foi ao Rio, voltou do Rio, e durante o trajeto, a enfermeira que me falou depois, aquele homem recebeu um milagre. Falei, como é que foi? Perguntei a ela, 3 dias depois, 4, me lembro bem, porque ali muitos dias. Eu falei, que milagre que ele recebeu? Eu não sei, ele veio do Rio de Janeiro para morrer aqui.
ser recepcionado pelos parentes para enterrá-lo aqui em Friburgo. E durante o trajeto o homem começou a ter uma melhora. E vai dar alta amanhã e vai para casa. O que mais me levou a clamar por ele foi uma das filhas dele, menor, devia ter uns 9, 10 anos, se debruçou em cima dele, que era o pai, né? E disse: papai, não nos deixa, papai. Tinha muita gente em torno dele, né? Parecia, eu não sei o quê. Mas aquela criança provocou no meu coração um interesse de interceder por aquele homem. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você captou o que eu quero dizer? Captou? Captou? Aqui tem uma senhora com 92 anos. Quer apresentá-la, por gentileza? Se converteu hoje. Eu não pode nem ficar de pé, coitadinha. Olha lá. Ela se converteu hoje. Hein, irmão? Foi hoje a conversão dela? É a avó da sua esposa. Converteu hoje. Ela converteu hoje. Escuta, aquela senhora, ela se converteu-se a Cristo hoje. Está vendo aquela senhora de óculos com a camisa rosa? Olha bem, ela se converteu hoje. 92 anos. Vocês sabiam que ela se converteu hoje? Querem saber por quê? Porque alguém a amou de tal monta e conduziu esta oração em favor dela na direção de Deus, e Deus ouviu o clamor da neta dela, né? Da neta, a neta, e resolveu convertê-la. Aquela senhora foi convertida porque alguém sofreu o sofrimento dela. Glorifica o Senhor agora, meu irmão. Aleluia. Exalta o Senhor agora. Olha lá como ela está rindo. A senhora vai viver muitos anos ainda. Quando ela está rindo, ela está rindo. Sorria, Jesus te ama. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Eu estou me despedindo dos irmãos. Amanhã eu viajo para o Rio. Quero as orações dos santos. E que você se lembre de uma coisa importante ao terminar essa reunião. Que nós somos devedores a todos os homens pelo amor de Cristo. Temos que amar as pessoas como Cristo tem nos amado e sentir o problema de cada uma delas e ir na direção delas e ajudá-las naquilo que for necessário. Vamos sair da toca e vamos mostrar ao mundo a glória de Deus nas nossas vidas. Amém? Vem cá, Alfredo. Vem cá, Alfredo. Tivemos uma experiência hoje tremenda, não foi, Alfredo? Os céus desceu na sua casa. Desceu? Vem cá, Juvenal. Eu quero a bênção dos irmãos nessa hora. Eu quero a bênção dos irmãos. O compartilhamento da vida dos irmãos com a minha vida. Hoje pela manhã, quando estamos na casa do irmão Alfredo, ali considerando alguns aspectos, né? Assim, em amor, né? Em comunhão, Deus nos falou profundamente. Não falou? Profundamente? Falou. Amém. O que é que Deus disse, irmã Sônia? Que vocês tinham um compromisso com o Senhor. É verdade. De buscar as almas perdidas. Amém. Ontem nós vimos um casal que, através dos irmãos, Deus os quebrantou e os converteu. Você sabia que ele, quando falou em oferta, eu fiquei impressionado. Isso é uma raridade. Ele falou com a mulher: abre a bolsa. Ela abriu a bolsa. Ele meteu a mão lá e tirou uma oferta, não sei de quanto, né? E foi e entregou. Foi um camarada já entrou na igreja crente, convertido. Aleluia. Uma converteu semana, o bolso, né? Converteu, primeira coisa, converteu o bolso. Eu estou alegre e feliz por ver o Joel, sua esposa, amém, a nossa querida irmã. Enfim, eu estou feliz, hein? Ivonete, isso. Eu estou feliz de revê-los, porque esses irmãos
eles têm uma significação muito grande na minha vida. Os três, né? Principalmente Joel e Dora, não desprezando absolutamente. Ivonete também teve uma participação muito grande na minha vida durante nosso serviço a Deus aqui nessa cidade. E com a grande alegria no meu coração, eu quero dizer a vocês do meu amor, hein, Joel? Do meu amor, do meu carinho, do meu afeto, do meu reconhecimento de Deus na vida de vocês. São pessoas que marcaram a minha vida. São pessoas que me incentivaram. São pessoas que comigo lutaram durante muito tempo juntos. E nesta noite eu estou sensibilizadíssimo pela prática do amor de Deus na igreja de Deus. Amém, meus amados? Amém. Que Deus os abençoe, meus amados.